Olá, sábia edificadora, seja bem-vinda ao nosso último episódio do Mesa com Elas do ano. E aí, Dai, como é que tá seu coração se despedindo do Mesa com Elas do ano de 2023? Olha, Ellen, olha, gente, com um sentimento de gratidão muito grande. Um sentimento de gratidão assim, enorme, porque esse projeto nasceu no coração de Deus, aos nossos corações esse ano. Então a gente tem mais que agradecer ao Senhor, porque não foi planejado, né? Mas nos nossos planos, mas foi planejado sim, nos planos de Deus, estavam nos planos de Deus, né? Porque o Salmo 139 diz que antes da gente nascer, todos os nossos dias já estavam escritos no livro dele. Então nós acreditamos que isso já estava escrito, né? E o Senhor fez nesse tempo nascer esse projeto, nascer o Mesa com Elas, para edificar a nossa vida, também a sua, que está aqui com a gente compartilhando desse tempo. Muita gratidão. Isso, nosso coração está muito grato. E Daia já meio que falou um pouco ali do que a gente vai conversar. Eu quero te convidar para essa mesa muito especial, que é o último do ano. Então eu quero chamar você para sentar aí na sua mesa, pegar seu café e degustar, né, daquilo que o Espírito Santo vai derramar aqui. Ela falou ali que já estava planejado no coração de Deus, né, os planos de Deus. Ela falou dos planos. E o último dia do ano, a gente também fica com esse tema às vezes na nossa mente, no nosso coração. Quais são os planos do próximo ano, os planos para 2024? Quais estão sendo as suas expectativas aí, mulher, para o próximo ano? Pensar nos planos, porque Daia falou dos planos de Deus, e a mulher, sabe, edificadora, que é o nosso perfil, ela vai andar nesses planos, né? Antes de vir os nossos planos, primeiro precisa a gente se conectar, se alinhar com aquilo que está no coração do Pai para cada um de nós. Nós precisamos, né? A palavra de Deus lá em Provérbios 16 diz que aos homens pertencem os planos do coração, mas a última palavra é do Senhor. Então, a nós, homens, né, no sentido geral do ser humano, homem, mulher, a nós pertence fazer os planos. Devemos planejar, devemos fazer os planos, mas sabendo que quem dá a última palavra, aquele que bate o martelo, é Deus. É a vontade dele que prevalece, é o que ele deseja, porque ele é soberano. A gente planeja, a gente caminha nesses planos sabendo que a última palavra é dele. Mas, Ellen, para a gente saber planejar, né, a gente precisa conhecer a vontade de Deus, né, para a nossa vida. A gente precisa andar nela, planejar em conformidade, de acordo com a vontade de Deus. Sim. E como conhecer a vontade de Deus? Como saber a vontade de Deus para a nossa vida, para a sua vida? Você pensa assim hoje: eu tenho planos para 2024. Não sei qual é o plano que você está no seu coração, os desejos, os anseios, as perspectivas para o ano de 2024. Mas sabemos que Deus já tem algo para a sua vida, para a nossa vida, já escrito, desenhado por Ele. E nós precisamos descobrir a vontade dEle, andar nela, caminhar por ela. E como a gente consegue isso, né? Vivendo a vida dEle, que está em nós, deixando que Ele viva, deixando que Ele nos ensine todas as coisas, porque essa é a função do Espírito Santo. A palavra diz que Ele nos ensinará todas as coisas. Então, até a planejar, sim, o Espírito Santo nos ensina. Senão a gente pode cair em dois extremos, sabe? Que é muito comum a gente cair quando a gente fala de planejar, de organizar. A gente ou pode cair no extremo de ser escrava do planejamento. Tipo, então, você pode ser uma mulher super organizada, que tem muitas listas, agendas, tem toda uma rotina, e isso tem um lado muito bom, mas você precisa sondar o seu coração se essa organização, esses planejamentos têm te servido, ou você que está servindo a isso, né? Ou você está sendo escrava disso.
Então, quando a gente não faz assim, né, conhecendo a vontade de Deus e caminhando por ela, a gente pode ou cair nos nossos planos, porque nós humanos, nós somos seres humanos, nós temos as nossas dificuldades, e talvez uma dificuldade em relação a esse assunto, em relação a você, pode ser uma super organizadora, porque tudo em excesso é ruim. Esse é um extremo, você ser escravo, né? E quando Daya traz esse versículo de Provérbios, que a gente faz os planos, mas é Deus quem dá a última palavra, isso ajuda a tratar o nosso coração a respeito de um sentimento que é muito comum a respeito de planejamento e organização, que é a frustração. Sim. Então a gente está aí, hoje é o último episódio de 2023. O que lá na virada de 2022 para 2023 você pensava, você planejava a respeito desse ano que passou? Talvez a gente está chegando nesse último dia e não aconteceu como você planejou, não aconteceu como você imaginava, né? E entender isso à luz da palavra, como Daya trouxe, que a gente faz os planos, mas é Deus que dá a última palavra, ajuda o nosso coração a descansar de que quando não sai da maneira como a gente planejou, não significa que foi ruim, não significa que eu não preciso alimentar esse sentimento de frustração porque não saiu como queria. Não deu certo, né? Não deu certo, né? Mas quando eu entendo, eu planejei, porque a gente faz aquilo que está no nosso controle, mas a gente entende que existem outros aspectos que não estão no nosso controle, e aí a gente entrega ao Senhor e Ele faz conforme Ele quer, e isso traz descanso ao nosso coração, saber que mesmo que não estivesse nos meus planos, eu estou vivendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vou pegar um gatilho nisso que Ellen falou, uma palavra: controle. Nós não temos o controle da nossa vida. Sim. Nós não temos o controle sobre o tempo. Nós não temos o controle sobre nada. Nada, porque a palavra diz que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Assim, a gente não pode aumentar um segundo de vida. A gente não pode viver mais um dia, sabe? O controle está na mão daquele que deu a vida, daquele que é soberano, que pode todas as coisas. Então a gente precisa entender, mulher, você que está aí nos ouvindo, que a sua vida, quando ela é entregue, quando você fez a decisão, uma escolha de falar assim: Senhor, eu me rendo ao teu cuidado, eu me rendo à tua paternidade, eu me rendo à tua soberania, ao teu domínio sobre a minha vida, e deixo Ele reinar em mim, deixo a vontade dele prevalecer, eu posso viver com esse descanso de aguardar o amanhã, não me preocupando com o que virá, porque eu sei que Ele está cuidando de tudo, né? E que se os meus não saírem conforme eu pensei, idealizei, planejei, eu sei que é o melhor para mim. Eu posso não entender no momento, mas que é o melhor para mim, porque a minha vida está entregue nas mãos, sob os cuidados de alguém que cuida de mim como um bom pai. Sim, né? E que direciona a minha vida, que me dirige e que, como o Salmo 23 fala, nos leva a pastos verdejantes, que é isso, um lugar de descanso. Um lugar de descanso. E esperar em Deus, confiar em Deus, os nossos planos, porque Ele mesmo diz que pertencem a nós, né? Planejar, idealizar, sonhar. Realmente é isso no coração humano, é da humanidade. A gente precisa fazer isso. A gente vai falar sobre isso aqui, da importância, mas de que nós não podemos nunca fazer é deixar de submeter esses planos, sonhos, projetos, né, à vontade dele, né? Saber que nós estamos submetidos, a gente planeja, mas estamos submetidos a uma vontade maior que vai prevalecer, né, sobre a nossa vontade, sobre aquilo que está no nosso coração. Se a nossa vontade for alinhada com a vontade dele, ela vai acontecer. Sim. Né? Quando o Espírito Santo nos direcionar sempre a fazer aquilo que devemos fazer, em conformidade com a vontade do Pai, né? Sim. Aquilo será feito e será para o nosso bem, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
e que o Espírito Santo intercede por nós quando nós não sabemos o que pedir, né? Então a gente vai planejar, a gente vai pedir alguma coisa, a gente vai pedir por alguém, pedir por algo, e o Espírito Santo nos orienta. Então, por isso, quando a gente planeja debaixo da orientação, submetidos à vontade do Pai, estiver alinhado com a vontade dele, aquilo vai acontecer e vai ser de grande regozijo, alegria, né, para a nossa vida, né, para todos os que nos rodeiam, para a nossa família. Porque como o plano pode escravizar, né, então pode perder isso. Isso me faz lembrar de uma mulher da Bíblia, que nós já falamos aqui em outras mesas, que é a Marta, né? A Marta, ela ficou extremamente frustrada porque ela tinha um plano na mente dela, como que ela queria que funcionasse, né? Como que ela queria que fosse aquele momento ali, que tinha pessoas na casa dela e ela queria estar preparando, organizando, planejando todas as coisas, e ela não entendia que Maria estaria ajudando, e algo aconteceu fora do que ela esperava, né? Não estava nos planos dela receber aquele monte de gente, era uma visita inesperada, né? E também ela não contava que Maria não estaria ali com ela ajudando. Então isso trouxe frustração ao coração dela. Quando a gente fica escrava, sabe, do planejamento, né, dos planos que a gente idealiza, que a gente faz, a gente precisa aceitar isso no nosso coração, que a gente vai lidar com imprevistos, nós vamos lidar com situações que não vão acontecer como a gente idealizou, mas como Dai falou, quando a gente está alinhada com Deus, a gente vai confiar que aquilo que está acontecendo, né, é a vontade dele, e a gente vai ficar em paz com isso, e a gente vai conseguir, né, vivenciar esse processo. Mas o outro extremo, nós falamos de um extremo, né? Um Sim. extremo é a gente ficar escrava do planejamento, igual a gente falou aqui de Marta, da gente ficar frustrada quando as coisas não acontecem como a gente queria. E o outro extremo é também ser aquela mulher que não planeja nada. Então, já que também é o que Deus quer, é Deus que dá a última palavra, então Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Eu não vou fazer plano nenhum. Talvez você esteja com esse coração, sabe, no último dia do ano, porque você está frustrada. Isso também é fruto da frustração. Porque no ano passado você fez planos, você idealizou, você pensou em coisas que não aconteceram. E talvez agora você está no lugar dele. Também não vou planejar nada, também não quero pensar em planos, não quero ter objetivo, porque não acontece como eu quero. Pra quê, né? Não adianta. E muitas pessoas, como uma proteção mesmo em relação à frustração, vão para esse outro extremo. Não vou planejar nada, não vou me organizar. Gente, fica muito vazio, porque parece que a vida fica sem uma autorrealização, né? Porque se as coisas acontecem, se você não buscar por elas, se você não participar desse processo, é participar do processo, eu acho assim, Ellen. Pensar, planejar algo e participar do processo. Sonhar, dormir sonhando, planejando o que eu tenho que fazer, quanto que eu tenho que economizar, né? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que estudar. Se você, parece que a vida vai perdendo sentido, parece que os dias vão ficando assim, Tem nada que te move. te move, realmente aquilo te leva, te movimenta, te faz movimentar, né? E te faz andar, né? Então assim, igual Pedro, né? Pedro andou sobre as águas porque Jesus falou assim, vem. Né? Tem que ter algo que te chame para sair do seu lugar, da sua zona de conforto, para fazer você andar, né? Para você sair do seu lugar e andar sobre as águas, por mais que seja difícil, que você veja como algo muito impossível, muito difícil de acontecer, mas deixa que algo te mova, não tenha medo da frustração, né? Porque muitas pessoas vão de um extremo ao outro, não planejem com medo de se frustrar, né? Mas também não se realiza. Sim. Não tem a realização de ter feito parte do processo de algo que aconteceu e de falar assim, yes, no final, né, eu consegui, valeu a pena, sabe? E eu fiz parte disso, eu me envolvi, eu me entreguei, eu me derramei. Então, assim, se entregue, sabe? Se entregue, entra no mar, deixa as águas levarem você. Saiba que tem um paizão que está no controle aí, mas que você precisa confiar os seus planos a ele. Sim. Então, se você não tem,
você vai confiar o que ao Senhor. Sim. E eu acho que é algo muito importante para que seu coração seja voltado a isso que a gente está falando, é a gente entender como uma mulher, né, temente a Deus, sábia, edificadora, que são a gente precisa voltar o nosso coração sempre para os princípios da palavra, né? Então, não importa o que você acha desse assunto, cada um vai ter uma opinião. Sim. Uns vão falar, eu prefiro não fazer planos, outros vão falar, eu prefiro, porque tudo fica... Só que uma mulher que tem o Senhor, que vai guiar o seu coração, são os princípios da palavra. E quando a gente vai para a palavra, a gente vê um Deus, o qual a gente foi feito à imagem e semelhança, que tem ordem, né? Um Deus que, para nos criar, para criar o mundo, Ele teve uma ordem para fazer todas as coisas. A gente vê esse princípio de ordem em muitos momentos da palavra de Deus, né? Eu falei aqui da criação, por exemplo, e o próprio nome, nosso nome aqui, né, do nosso perfil, sábia edificadora, né? A palavra fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Então você tem esse papel de edificar, né? E eu estava conversando com o Dark antes, quando a gente pensa em edificar, que é uma função nossa, como que vai se dar essa edificação? Como que a gente vai edificar? Se a gente for pegar, né, a analogia disso, né, com uma obra mesmo, né, como se dá realmente uma edificação numa obra, isso precisa ter um plano, isso precisa ter um projeto, né? O pessoal que é da área de arquitetura, de engenharia, sabe? A gente precisa medir, precisa desenhar, precisa ter um projeto, precisa respeitar as etapas, né? Então tem todo um planejamento, toda uma ordem, toda uma organização para que uma edificação seja construída. E quando nós mulheres somos responsáveis aí, né, para edificar a nossa casa, seja você solteira ou seja você casada, a Bíblia não diz que é a mulher casada que edifica. Nós somos edificadoras, né? Você é uma mulher solteira, você é uma edificadora onde você está, no seu lar, no seu trabalho, você é uma edificadora. E para que você consiga, a gente precisa ter, né, os planos, uma ordem, uma organização. E se a gente não sabe, se a gente tem dificuldade com isso, a gente precisa pedir orientação, direção ao Senhor para nos ajudar nisso. Como que uma edificação, você imagina uma obra sendo edificada que não tem um projeto, que não tem um desenho, que não tem as medições, que não tem uma ordem? Você já pensou em começar a construir uma casa das paredes sem fazer a fundação primeiro? Verdade. Com a bagunça que vai dar, a construção que vai em algum momento dar problema, vai ruir, vai cair. E às vezes a gente está nesse lugar. A gente está com a nossa vida, né, enquanto mulher que hoje tem tantos afazeres, né? Hoje nós mulheres estamos no mercado de trabalho, temos nossa casa, muitas são mães, estão se dividindo em muitas funções e às vezes a gente está numa edificação assim que está ruindo. Às vezes você está se sentindo assim nesse último dia do ano, sabe? No meio de um lugar que parece que vai cair, que está tudo bagunçado, que não tem fundamento, não tem uma fundação. E a gente precisa, então, trazer o nosso lugar para edificar primeiro as nossas vidas, começar de nós mesmos, né? Porque aquilo que a gente não tem, a gente não consegue passar. Então, às vezes até a nossa vida, e aí são coisas bem básicas. Às vezes a gente não está cuidando da nossa saúde, né? Coisas simples. Eu preciso parar e planejar isso. Como que eu vou cuidar de mim? Como que eu vou cuidar, né, do meu espírito? Como eu vou alimentar o meu espírito? São coisas bem simples que a gente não pode ficar vivendo assim no automático, né? Sim. Como a vida vai me levar. Então, a partir de mim, o que eu preciso começar edificando para eu poder edificar minha casa, o meu lar, aonde eu estiver? E isso vai demandar. Sim. Planejar algumas coisas, organizar algumas coisas, né? Não tem como as coisas acontecerem sozinhas. Deus nos chamou para trabalhar com Ele, né? Deus nos deu responsabilidades daquilo que nós temos que fazer. Então, às vezes a gente pede, isso é muito importante, final de ano a gente coloca muitas coisas diante de Deus. E a gente pede, Senhor, que 2024 eu alcance isso, eu tenha mais saúde, eu tenha mais aquilo, tá, mas e aquilo que você tem que fazer?
para isso acontecer, aquilo que a gente é responsável. Porque Deus, ele vai fazer aquilo que a gente não pode, né? Mas é aquilo que é nosso. Então, às vezes a gente está pedindo a Deus mais saúde, mas a gente não está fazendo o que a gente precisa fazer para cuidar da nossa saúde. Para você ter uma alimentação melhor, isso demanda organização, demanda planejamento. Sim. Olha só, coisas muito simples que no dia a dia de uma mulher, se planejar, se organizar é necessário. Muito. Né? E aqui, quando a gente fala assim, a gente, nesse mundo, né, totalmente globalizado que a gente vive, e muitas vivem de rede social, a gente vê muitas pessoas postando muitas coisas da vida, né? Uhum. Só que a gente tem que ter muito cuidado para não construir castelos em areia, sabe, amados? Assim, vá para o fundamento, vá para a palavra, vá para Deus, vá para Cristo, construa a sua casa na rocha, construa os seus planos, edifica na palavra, na rocha. Tem pessoas aí construindo castelos lindos que você olha e fala assim, nossa, que lindo, que vida maravilhosa. Mas você, quando você, daqui a pouquinho vai vir um vento, vai vir a tempestade e não vai suportar, vai cair, porque não foi construída na rocha. Uhum. Então essa questão do planejamento, de sonhar, né, de ter projetos, nós precisamos fundamentar isso na rocha, sabe? Tem que estar firmado nele. Que eu quero fazer isso? Beleza. Para que eu quero fazer? Qual é a intenção? Qual é a motivação do meu coração? Por que esse plano está no meu coração? É para mostrar para alguém? É para ser mais do que alguém? É para quê? É para eu ter mais? É para o orgulho subir ao meu coração? É para quê? Qual é a intenção? Qual é a motivação que te faz planejar? Porque a palavra diz que muitas das vezes a gente não recebe porque pede mal. Uhum. Porque não sabemos pedir. Então muitos planos nossos, eles não acontecem ou acontecem e não concorrem para o nosso bem porque não estão firmados nele, no fundamento, na rocha. Então quando você for fazer os seus planos agora, 2024 aí batendo na porta, pensa assim, Deus, faça os seus planos, entrega para Ele, confia nele, fala assim, eu quero fazer isso, mas por quê? Qual é a motivação? Senhor, eu preciso, todo projeto nosso, todo propósito de tudo que a gente faz na vida, dos nossos planos, daquilo que a gente espera de 2024, precisa revelar Cristo. Sim. As pessoas precisam ver nas nossas ações, nas nossas vidas, nos nossos projetos Cristo. Nós precisamos ser, porque nós nascemos, estamos aqui nesse tempo para isso, para que as pessoas conheçam a Cristo. E hoje Ele mora em nós, através do Seu Espírito Santo. Então nós precisamos revelá-lo nos nossos projetos, na nossa vida cotidiana. Nós precisamos revelar Cristo no nosso trabalho, no nosso andar pelas ruas, num bate-papo, na escola, na faculdade, aonde você andar, na academia, você precisa fazer isso. Se o seu plano for esse, cuidar da sua saúde, como ela estava comentando aqui, de melhorar a sua alimentação, né? Buscar uma atividade física. Então você pensa assim, nossa, eu quero isso para mim, porque eu me amo, eu amo aos que me amam, então eu quero ter vida para viver com eles, né? E também eu amo aquelas pessoas que vão estar naquele lugar, né? Existe uma pirâmide de necessidades no mundo que a gente fala empresarial aí, de Maslow, e fala que e uma das necessidades que a gente tem de autoestima, né, de mental, diz que a atividade física, o ambiente da atividade física, de uma academia, tá no meio dessa pirâmide, né, de tão importante que ela é para o nosso bem-estar, para o nosso convívio socioemocional, que a gente precisa também. Então, assim, vai colocando metas para você, vai colocando planos, fundamento, mas para quê? Né? A intenção do seu coração, a motivação, aquilo que te move. O que precisa te mover é Cristo. Eu preciso pensar assim, eu preciso fazer isso porque Cristo precisa vivenciar
precisa ser visto, vivido, né? As pessoas precisam vivenciar Cristo através de mim, desse propósito, desse projeto. Que se você for uma mulher super cheia de organização, que sabe planejar bem, tal, mas seus planos estão fora, estão desalinhados, talvez muita coisa vai acontecer por força humana, porque tem coisa que vai acontecer por nossas escolhas, mas, amada, não queira viver aquilo que não é de Deus para você. Às vezes você vai viver, às vezes, coisas que você pode estar até se sentindo realizado por ter planejado, ter conseguido. Então, assim, existe uma complexidade, né, em relação a isso que a gente está conversando, porque a gente deve fazer, mas a gente não deve fazer de forma humana. A gente deve fazer, mas a gente não deve fazer de forma humana, né? Porque temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Então, quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, é Ele que deve ser o nosso guia de tudo que a gente vai fazer, né? E a palavra diz, inclusive, né, que tudo que a gente for fazer, faça como ao Senhor, né? Inclusive, quando você vai planejar qualquer coisa, é para o Senhor, os seus planos. Entregue, então, os seus planos, né, do próximo ano ao Senhor. Eu não sei, quando a gente fala assim dos planos, se isso mais te assombra, te assusta sobre o próximo ano, se isso traz paz ao seu coração, alegria. Temos mais um ano aí batendo a porta e a gente sabe que o futuro, planos diz respeito ao futuro, né? Sim. Eu vou planejar algo que ainda vai acontecer. E hoje a gente vive um tempo que para muitas pessoas o futuro tem sido algo que assusta, que amedronta. O que vai ser desse próximo ano? Será que eu vou conseguir um trabalho? Será que eu vou casar? Será que eu vou conseguir realizar tal coisa? Será que eu vou ter dinheiro? Os serás, o e se isso acontecer, e se aquilo. Quando a gente fala de planos, de projetos, de metas, de objetivos, de futuro, talvez isso pode trazer algum sentimento assim também, né? A gente falou de alguns sentimentos, já falamos de frustração, e agora a gente está falando um pouquinho de que o futuro pode amedrontar. E aí a palavra de Deus lá em Provérbios 31, né? A mulher de Provérbios 31, que tem tantos ensinamentos, uma mulher que estava envolvida em muitas coisas. Imagino que uma mulher que remia o tempo, né? Otimizava o tempo pelas coisas que ela realizava, né? E lá em Provérbios diz que essa mulher, que é uma mulher que teme ao Senhor, diz que ela reveste-se de força, versículo 25, reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro, né? Então o futuro para essa mulher aqui é algo que ela olha para ele e ela sorri, né? E eu gostaria que hoje a gente pudesse levar o nosso coração a esse lugar em relação ao ano de 2024, que a gente olhasse para esse futuro que vem e a gente pudesse sorrir para esse futuro, em vez de, né, tratar o nosso coração dos medos, dos anseios, né, tirar o nosso coração desse lugar de perturbação, de ansiedade e conseguir descansar a respeito do futuro, porque a gente sabe quem está em Deus, quem está em Cristo, precisa ter paz em relação ao futuro. A Bíblia diz que a gente não sabe o que virá, né? O amanhã não pertence a gente. Sim. Então, é preciso descansar realmente em Deus, porque Ele é o dono do tempo, Ele passeia no tempo. Então, assim, a palavra diz: não vos preocupeis, né, com o dia de amanhã, porque você não sabe o que vai vir. Então, você estar preocupado hoje com o que pode acontecer amanhã vai te roubar hoje. Vai te roubar o presente de viver o hoje. Se hoje eu estou aqui com a minha mente no amanhã, eu não estou aqui. E outro texto que a gente tem que também trazer à mente quando a gente fala disso, né, de vivenciar o presente, é o texto lá de Filipenses 3, a partir do verso 13 e o verso 14, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Amados, não tem como você avançar para as coisas que estão adiante, para 2024, sem esquecer do passado, sem esquecer do que já aconteceu, sem esquecer do de 2023. 2023 passou, não volta mais. Tudo que você tinha para viver esse ano, você já viveu. Então esquece das coisas que ficaram para trás e agora você está livre para viver o novo de Deus, para escrever novas páginas da sua história. Então se liberte do passado, desapegue, desfrute do presente, né, e planeje o futuro. Sim, planeje de acordo com a vontade de Deus, sabendo que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Não é? Glória a Deus por isso, né? Porque o vinho novo só vem em odre novo, né? Então a gente precisa, né, olhar para o alvo, né? Eu acho que um futuro, né, que traz muita esperança ao nosso coração a respeito de 2024, de todos os anos que virão, é o que diz exatamente nesse texto, né? O alvo é Cristo e em relação a Ele nós temos um futuro cheio de glória, cheio de graça, cheio de plenitude, de tudo que Ele mesmo, Cristo, foi preparar para nós, né? Então, olhar para o alvo, para um futuro que está na eternidade, né? Que a gente já começa a vivenciar desde agora, traz muita esperança ao nosso coração daquilo que a gente ainda vai viver nos nossos dias aqui nessa terra, mesmo que sejam dias difíceis. Quanto mais difícil vai ficando, mais o Senhor Jesus está se aproximando, né? O tempo da gente viver a plenitude da eternidade. Então, seja o futuro de 2024, o futuro dos próximos anos, que todos eles sejam guiados pela esperança viva que está em Cristo Jesus e na eternidade que está logo ali, né? E que a gente possa desfrutar de tudo isso que a gente está falando aqui até a eternidade. Até que Ele venha, né? E eu quero deixar também com vocês um texto que está lá em Provérbios 21:5, que diz assim: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Então planeje com cuidado, só comece coisas que você pode terminar, porque também tem um texto em Lucas 14, 28 a 31, que o próprio Jesus fala assim com os seus discípulos: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que a acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem começando comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro daqueles que vêm contra ele com 20.000? Então, amado, planeje. Não coloque os pés onde você não pode alcançar, né? Não dê o passo maior que a sua perna. Planeje suas contas, planeje suas finanças, tenha sonhos em relação aos sonhos reais, dentro daquilo que você pode fazer com o que você tem, sabe? Porque é sensato e a Bíblia ensina sobre isso, né? Diz que o homem prudente, né, ele antes de fazer qualquer coisa, ele planeja se realmente ele senta e planeja se ele pode terminar aquilo que ele começou. E em Provérbios 13 também diz que em tudo o homem prudente procede com conhecimento. Então, se você tem algo no seu coração que para 2024, busque conhecimento, busque ler, busque estudar, busque conhecer, né? Porque é prudente você começar algo conhecendo daquilo que você vai estar fazendo, né? Vai estar entrando nos seus projetos. Então, que Deus possa estar dando direção a você, para você começar, né, aquilo que está no seu coração, no seu plano, e também poder terminar, né, poder concluir, né, e chegar e saber que foi Deus, foi a mão de Deus que fez isso, né, foi a boa mão de Deus que te ajudou em todas as coisas.
Amém. Né, Ellen? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Romanos 11:36, né? Porque todas as coisas, né, vêm dele. Tudo é por ele, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Que os nossos planos sejam assim, né? Que venham dele ao nosso espírito, que o Espírito Santo nos revele, né? Que seja para ele, né? Que tudo seja voltado para a honra e glória dele. Amém. Né? Porque é dele, é por ele que você faz, é por ele que te dá as forças, que te dá os recursos necessários, pela mente, pelo trabalho, é por ele que nós conseguimos todas as coisas e é para ele, a finalidade também é ele. Então que os seus planos, que os nossos planos, Ellen, estejam totalmente colocados diante da mesa da presença do Pai. Senhor, eu tenho um plano, esses planos aqui, ó, estão aqui, os planos do meu coração. Mas o Senhor vê aí o que o Senhor quiser fazer, né? O Senhor me ensine como participar dos processos, sejam efetivados, como que eles sejam, para que eles sejam realmente efetivos em glorificar o Senhor, né? Porque essa é a nossa missão, né? Glorificar o Senhor em todo o tempo, em todas as coisas, em tudo que a gente faça. Porque as obras já estão preparadas de antemão, né? As obras, diz Colossenses, né? Colossenses fala, né, que as obras nas quais nós vamos andar, elas já foram preparadas. Então é isso, né? Nós vamos planejar, mas naquilo que o Senhor já tinha preparado para nós, né? Então a gente vai entrar neste lugar. Então, feliz 2023 ou 2024. Foi feliz 2023. Foi feliz, né? Chegamos até aqui com muita gratidão e desejamos, né, que o próximo ano, 2024, todos aqueles que seguirão nessa terra sejam para a glória do Senhor, né? Que você viva assim esses dias com contentamento, com o seu coração, mulher sábia edificadora, alinhado a tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa, para todos nós. E a gente fala, quando a gente pensou nesse tema, a gente nem pensou, né? Algo veio, porque tudo vem, né? Sim. Vem a direção do Pai. E eu falando, é um tema que me confronta muito, porque eu sou muito assim no meu planejamento, de rotina, não gosto muito de fazer muitos planos. E ela é uma mulher que sempre eu vejo assim, muito cuidadosa, organizada, né, nos planos dela, tudo ela escreve e tal. Só que assim, não é a respeito de mim nem dela, não é a nossa opinião, o que a gente acha sobre isso. Não é sobre mim nem sobre ela, né? É sobre a vontade do Pai, aquilo que a palavra diz a respeito disso. Então, busque a Deus, mesmo que você não veja que você não é assim, ou você é algum extremo, né? Mas que você busque esse alinhamento, sabe? Busque esse lugarzinho que é seu com Deus, que Ele age usando a sua identidade, né? E a gente consegue fazer assim, mesmo, né, com as nossas diferenças, e a gente vê que não é sobre nós, é sobre Ele, né? É sobre a vontade dEle. Ele nos usa e nos faz ser organizados, e nós planejamos de acordo com aquilo que Ele vem colocando no nosso coração. E é tão bom esse lugar, é tão bom ter esse lugar de descanso, saber que Ele está cuidando de tudo. Sim, Ele está cuidando de tudo, e a gente descansa nisso, porque a gente confia no nosso Pai. Ele tem o controle, está tudo entregue, foi tudo entregue, está tudo aqui, ó, na palma das mãos dele. Então confia 2024 ao Senhor, confia os seus planos ao Senhor, eles serão estabelecidos para a honra e glória de Deus Pai, tá bom? Que Deus possa sim fazer que 2024 seja o melhor ano das nossas vidas, porque é o que está batendo na porta aí, e a gente vai viver para a honra e glória dele, tá amém. bom? Glória a Deus. Vamos desfrutar então. Vamos desfrutar Até 2024. Gente, até 2024.
Beijo no coração. Tchau, tchau.